Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse dia especial de Liga dos Campeões, Libertadores da América e também Sul-Americana. Os principais confrontos do dia com a maior liquidez, claro, estão na Europa, na Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida das quartas de final. Em Londres, o Arsenal recebe o Real Madrid e em Munique, o Bayern de Munique enfrenta a Inter de Milão. Dois confrontos recheados de desfalques. Eu vou comentar sobre cada um deles, as possíveis ausências, os desfalques, as suspensões, e isso pode interferir diretamente no resultado e, claro, no nosso planejamento para essas partidas. Além disso, na Libertadores, o único brasileiro que entra em campo é o Botafogo, que enfrenta o Carabobo, e na Sul-Americana, novamente, Grêmio, Corinthians e Vasco entram em campo. Dessa vez o Vasco joga em casa, o Corinthians joga fora e o Grêmio recebe também uma equipe dentro de casa. A gente vai comentar sobre esses jogos e também sobre outros jogos complementares no nosso BDM de hoje. Vamos começar com Bayern de Munique e Inter de Milão. O Bayern jogando em casa com uma cotação de 1,95. Bayern de Munique com muitos desfalques, a gente vai comentar sobre isso. Vamos entender se essa cotação do Bayern 1,95 é uma cotação justa, se a gente pode esperar uma complicação do Bayern e, claro, entender também o possível comportamento da equipe da Inter de Milão. Primeiro vou falar para vocês os desfalques do lado da Inter, que é a visitante. Muito provavelmente Dumfries, que é um dos principais jogadores da Inter de Milão, não está confirmado ainda e é uma possibilidade grande de ausência. Eu sempre falo que na Inter de Milão a gente tem os pontas / laterais sendo jogadores assim imprescindíveis. Sempre que o Dumfries e o Di Marco estão jogando juntos, eu posso até mostrar aqui a escalação para vocês, ó. Sempre que o Dumfries do lado de cima, onde está o Darmian, e o Di Marco aqui embaixo jogam juntos, a Inter de Milão fica muito mais agressiva, muito mais forte. A provável ausência do Dumfries é sim algo que me deixa muito preocupado em relação ao jogo contra o Bayern. A segunda possibilidade de ausência, aliás, são outras duas, né? O Zielinski, meio-campista, e o Mehdi Taremi, atacante. São possibilidades de desfalques, tá? Claro que o retorno do Lautaro Martinez depois da lesão é uma informação muito importante para a Inter de Milão. Muito provavelmente também o Bastoni, o zagueiro Bastoni, sofreu uma lesão no joelho no jogo contra o Parma. Provavelmente também é uma ausência confirmada. Eu vou dar uma olhada até o final desse planejamento se isso se confirma. Então, do lado da Inter, nós temos como prováveis ausências Dumfries, Taremi e Zielinski, aí o ponta praticamente direito, o atacante e um meio-campista, e a possível, não é certeza ainda, ausência do Bastoni, né? Que é, claro, um jogador muito importante. Se ele for jogar, ótimo para a Inter. Boa notícia, a volta do Lautaro Martinez, o retorno do Lautaro Martinez para essa equipe, a Inter de Milão, que é uma equipe muito forte. Do lado do Bayern de Munique, nós temos notícias piores. Por quê? Jamal Musiala, no último jogo contra o Augsburg, infelizmente, deve perder todo o restante da temporada por conta de uma lesão no tendão. Precisa ser confirmado isso, mas do que eu busquei de informação, parece que foi uma lesão grave. Ele saiu com muita dor e foi confirmado depois que foi uma lesão no tendão. E pode ser que ele perca o restante da temporada. Claro que quando a gente fala o restante da temporada, a temporada já está acabando, né? A temporada europeia vai até fim de junho, máximo se você for na final da Champions League, que o Bayern pode chegar, claro, final de junho, então seria isso, né? Então a gente já está em abril, maio, junho, perderia aí mais um mês e pouco. Mas é uma ausência muito, muito, muito importante. Para quem acompanha o Bayern de Munique de perto, sabe como o Musiala, mesmo jogador muito jovem, é imprescindível nessa equipe do Bayern de Munique. Leroy Sané muito provavelmente pode ser aqui o seu substituto, né? Tá aqui do lado de cá, do lado esquerdo. Geralmente o Sané cai pelo lado direito para ele poder cortar para dentro. O que provavelmente o Kompany vai fazer vai ser abrir o Gnabry no lugar onde jogava o Olise, trazer o Olise muito provavelmente para o meio onde joga o Musiala e jogar o Leroy Sané ali para cima. Fica um time muito mais agressivo, tá? Fica um time muito mais agudo, porque o Gnabry é um jogador de ponta que vira e mexe e entra na área para fazer gol, né? Na Champions, que o Bayern de Munique foi o campeão, que deu aquela goleada no Barcelona, o Gnabry foi um dos artilheiros, jogando muita bola também. O Olise é um jogador que pelo lado direito corta muito bem para a esquerda, faz um papel um pouco semelhante do Musiala, só que do lado invertido. Também tem essa qualidade do drible do Musiala, então acho que não vai ficar assim tão defasado. E o Leroy Sané é outro jogador também que consegue fazer essas infiltradas na área com
muita qualidade. É claro que gosta de cortar para dentro para bater, porque é canhoto, tem uma habilidade muito grande com a esquerda. Mas, por exemplo, no último jogo que o Bayern de Munique fez, e eu vou refrescar minha memória aqui, contra o São Paulo, se eu não me engano. Não, foi contra o próprio Augsburg. O próprio Leroy Sané marcou de canhota, batendo ali do lado esquerdo. Então, é um jogador que tem habilidade para isso. Outra possibilidade de ausência no time do Bayern de Munique que me incomoda, o Manuel Neuer, né? O problema da lesão na panturrilha do Neuer já vem de um tempo. O goleiro Urbig, que é um jovem goleiro, já tá pegando no gol do Bayern há um tempo, né? Provavelmente desde esse jogo aqui contra o Bochum, ó, ele vem pegando. E aí contra o Bochum sofreu 3 gols, contra o Leverkusen não sofreu nenhum, contra o Union Berlin sofreu 1, contra o São Paulo sofreu 2, contra o Augsburg sofreu 1. Claro que não é culpa do goleiro, tá? Tem um goleiro, o substituto do Urbig, que é o Uresh, é um goleiro muito mais fraco, na minha opinião. E ele nem foi cogitado, né? O Urbig pegou a vaga. Mas ainda assim, não é o Neuer, né? Que é na minha opinião, já foi, talvez ainda seja um dos top 3, top 4 goleiros do mundo. O Neuer já foi, sem sombra de dúvidas, o principal goleiro do mundo durante muito tempo. Então, são as principais ausências. Eu posso colocar também o Upamecano como uma das ausências por conta de ser um jogador titular de confiança do Kompany, mas a zaga já vem jogando junto há algum tempo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Hiroki Ito, defensor, também sofreu uma fratura no pé. Pavlovic, em fase de recuperação, também não vai estar disponível. Kingsley Coman é dúvida, ainda não é confirmado, mas é dúvida, né? E o Afonso Davies, devido à ruptura do ligamento anterior, também está fora. Então, Musiala, Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Manuel Neuer e Coman como baixas. Provavelmente aqui a 1 ou 2 pode aparecer, mas não é certeza. Então, na minha opinião, das baixas do Bayern de Munique, eu acho que o Bayern sente um pouco mais. Tem peça de reposição? Pro caso do Musiala? Tem. Pro caso do Neuer, não. Então, o Urbig, na minha opinião, apesar de ser um goleiro que não teve culpa dos últimos gols que sofreu, eu acho que ainda não é um goleiro para Champions League. Pode ser que surpreenda, né? Mas se eu tiver que apontar alguma coisa, acredito que os desfalques do Bayern de Munique serão mais sentidos, tá? O lado da Inter, boa notícia da volta do Lautaro e a má notícia da ausência do Dumfries. Tomara que o Bastoni consiga jogar. Dito isso, vamos voltar para essa cotação. Essa cotação é uma cotação justa? Pelo fato de jogar em Munique, pelo fato muito provavelmente do comportamento da Inter de Milão ser um comportamento de uma equipe parruda e experiente como é essa equipe do Inzaghi, eu acredito que é justo, porque a Inter não deve jogar muito exposta, né? Inclusive, para quem trabalha a Inter de Milão já há algum tempo, sabe que a Inter vai ter contra o Bayern algumas oportunidades que ela não costuma ter contra equipes mais acessíveis, né? Contra equipes mais acessíveis, a Inter de Milão tem que convidar o adversário a vir para cima dela, muito provavelmente até em jogos que a gente espera um massacre da Inter de Milão, a gente tem uma Inter um pouco mais recuada, chamando o adversário para cima para jogar nas costas da última linha, como adora fazer com lançamentos para o Di Marco, com lançamentos aí para o Dumfries, que não vai jogar, mas provavelmente o Darmian pode assumir esse papel, e aí com chegadas em velocidade do Lautaro Martinez e do Thuram. E o Bayern de Munique vai oferecer essa oportunidade. Claro que o Bayern hoje, jogando com uma posse de bola no campo ofensivo, é um time muito forte, com uma marcação-pressão e recuperação de segunda bola que força o adversário a ficar cada vez mais recuado, mas a Inter de Milão não é um time de Bundesliga, não é um time de meio de tabela da Bundesliga, é o líder da Itália. Então a Inter vai, na minha opinião, ter também essas recuperações de segunda bola e vai imputar ao Bayern essa dificuldade de ter que se comportar correndo para trás, né? O famoso transição defensiva, aonde ele não costuma sentir tanto nos jogos da Bundesliga, mas aqui contra um time de Série A italiana que joga muito bem nesse modelo, é muito bom o Bayern de Munique colocar as barbas de molho. Tá? Quando a gente centraliza o nosso foco somente aqui para os jogadores ofensivos, eu não estou conseguindo ver esse jogo passar sem pelo menos 2 gols, tá? Eu realmente me surpreenderia se fosse um jogo under, porque o Harry Kane está numa fase espetacular. O Olise hoje, para mim, talvez seja o segundo jogador mais importante do Bayern. Já venho comentando sobre ele. Na seleção francesa é um jogador muito importante também. Eu gosto muito desse jeito incisivo do Gnabry e sempre fui fã do Leroy Sané. Então, para mim, é um ataque do Bayern
porque tem plenas condições de aproveitar oportunidades contra o Sommer. O Sommer já conhece a Bundesliga de outros verões, né? O Sommer era goleiro do Borussia Mönchengladbach, foi goleiro do Gladbach durante muito tempo e é sempre um goleiro pirotécnico, né? Aquele tipo de goleiro que pega gol, mas toma uns gol bobo, né? Que pega pênalti, perdão. Faz umas defesas milagrosas nos penais, um especialista em pênalti. E aí vai ser interessante se tiver um pênalti pro Bayern ver ele disputando com o Harry Kane, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de goleiro que vai sofrer uns gols bobos, né, uns frangos bobos. A defesa da Inter, como eu falei, não é uma defesa de Bundesliga, então quando a gente olha para a parte defensiva, talvez a Inter de Milão atrapalhe um pouco esse jogo de ter um cenário de 2,5, mas eu sinceramente não duvido de uma partida com 2 gols. O grande problema aqui desse cenário de já vir com uma expectativa de gols é entender que como tem um jogo da volta, dependendo de quem marcou, a gente pode ter uma dificuldade maior. Então, ao invés de te convidar e te cuspir uma dica de over 1,5 básica, seca, e te já começar a falar do outro jogo, eu vou te convidar a assistir esse jogo ao vivo. Por quê? Dependendo, o 0x0 não vai nem merecer um over 1,5 durante o 0x0. Tem jogo que no 0x0 a gente já quer se posicionar no over 2,5. Tem jogo que no 0x0 a gente olha e fala, não, é melhor ficar quieto. Por quê? Nesse tipo de jogo aqui, a Inter de Milão sabe que está enfrentando um concorrente direto pelo título. Sabe que está enfrentando o melhor time da Alemanha hoje, né? Em relação à solidez também. Então, pode ser que a Inter faça um jogo muito mais defensivo, muito mais de proteção da sua zaga contra esse ataque agudo pelas pontas e pelo meio do Bayern de Munique do que propriamente queira ficar explorando o contra-ataque. Então, durante algum tempo nesse jogo, a gente pode ver um jogo mais voltado para uma Inter de Milão se defendendo, se desfazendo da bola, não necessariamente conseguindo recuperar a segunda bola. Isso pode influenciar essa entrada cedo no over limite ou no over à frente. Sinceramente, seria mais plausível esperar. Depois do primeiro gol, se o gol for da Inter de Milão, a gente pode ter de novo esse cenário, porque uma Inter de Milão em vantagem de 1-0 vai querer levar esse jogo para Milão, e aí o Bayern de Munique vai ter provavelmente uma muralha para poder furar, vai ficar tentando alçar a bola na área e tudo mais, mas ainda assim é uma Inter de Milão que sabe se defender. Então pode ser que no 1-0 da Inter, ainda assim você não tenha vontade de se posicionar no mercado de gols, por exemplo, nesse caso no over limite, né, para buscar mais um gol. Agora, se durante o 0-0 você está entendendo que a Inter de Milão está usando os pontas, né, do lado de lá o Darmian no lugar do Dumfries, do lado de cá o Di Marco, finalizações e chegadas perigosíssimas do Lautaro com o Thuram para cima do Dyer e do Kim, aí pode ser legal. Já pensar no over à frente desde o 0-0. E se a Inter de Milão saiu na frente, mas quer o contra-ataque, ou se o Bayern de Munique saiu na frente e continua sendo um time agressivo com a Inter de Milão agora vindo para cima para buscar uma recuperação, também pode ser um cenário interessante para buscar mais um gol. Por que eu não estou falando do 2,5? O 2,5 é um cenário mais complexo em jogos de ida, porque depende muito da exposição do visitante. Nenhum visitante em mata-matas assim tão importantes vem para casa do adversário para se expor. E ele sabe que às vezes uma derrota, um revés de 1-0 ou por um gol de diferença, não é o fim do mundo. Principalmente nesse alto escalão aqui, onde você tem equipes que conseguem buscar recuperação. Você vê a Inter de Milão até pouco tempo atrás estava na final da Champions com o City. É um time muito forte. Vem ganhando a Série A há algum tempo. Então, para mim, contar que o jogo vai ser 2,5 só porque a Inter está atrás do placar, no caso, se o Bayern abrir o placar, é mais difícil. Pode acontecer? Pode, mas a Inter precisa ter um descontrole, alguma coisa assim para partir para cima. Não há necessidade de uma exposição muito grande no 1-0 do Bayern. Agora, se o Bayern faz o 2-0, aí o cenário é diferente. Porque a Inter de Milão sabe que 2-0 contra um Bayern, às vezes na Itália, não vai dar para recuperar. Então vai ter que marcar um gol em Munique. E aí, essa exposição da Inter pode sim oferecer espaço para o Bayern de Munique. Mas eu só entraria nesse 2,5 nesse cenário. Se o Bayern de Munique estivesse na frente, por exemplo, por 1-0 e eu entendesse que a Inter já se desorganizou, ou se o Bayern de Munique fez o 2-0 e a Inter de Milão aí sim partiu para cima igual uma maluca. Perceba que todos esses cenários é uma condicional para assistir ao vivo. Eu sei que você fica puto comigo, alguns de vocês, porque eu não cuspo palpite para vocês. Mas se fosse tão mole assim, tava todo mundo rico, né? Mas não é. E esse tipo de jogo, principalmente esse tipo de jogo, onde a gente vai ter no mercado traders muito experientes, com muito dinheiro, sabendo o que faz, a gente não pode se comportar de uma maneira afoita. A gente tem que se comportar de uma maneira mais profissional. E na minha opinião, passa por entender o comportamento das equipes no ao vivo, tá? Eu acho muito difícil que o Bayern de Munique controle o jogo inteiro. Eu acho que a Inter tem condição, sim, de roubar essa bola e criar perigo e manter um pouco mais a posse da bola.
Então vai passar muito mais, na minha opinião, pelo que vai acontecer pós primeiro gol do que no 0-0. Por isso que eu não me posicionaria no 0-0. Mas eu não duvido, olhando para essa gama de ataque aqui, ó, que esse jogo possa ter pelo menos 2 gols, tá? O ambas marcam, eu não duvido por quê? Por conta do Urbig. Primeiro que não é uma zaga titular, é uma zaga que já vem improvisada, e essa zaga improvisada, por exemplo, o Kim, ele jogou contra o Augsburg, o Bayern tomou um gol, o São Paulo marcou 2 no Bayern, o Leverkusen acabou não conseguindo marcar, foi um jogo onde o Bayern jogou só defensivo, mas contra o Bochum ele ficou no banco, e contra o Leverkusen de novo um 3-0. Jogos onde ele tem que jogar travado lá atrás, o Kim é um jogador muito alto, talvez no jogo da volta com uma vantagem na Itália isso seja excepcional, mas agora, se ele tiver que jogar numa linha mais avançada, tendo que proteger contra-ataque, ele vai ter muito trabalho contra o Lautaro. Então eu não duvido, principalmente por conta do Rubig, que a gente tenha um Bayern de Munique também podendo sofrer por aqui, né? E dependendo da cotação, da sua metodologia, o ambas marcam pode não ser um cenário assim tão ruim, tá? Então eu vou colocar com uma possibilidade de ambas e também uma correção de preço. Apostaria no Bayern de Munique com essa cotação de 1,95? Eu não apostaria porque a gente não está acostumado a ver o Bayern com esse tipo de cotação na Bundesliga, no máximo em jogos contra o Leverkusen ou em jogos contra o Dortmund, em alguns cenários até, não em todos, e sinceramente essa odd não está aí por acaso, né? A Inter de Milão tem condição sim de complicar a vida do Bayern. Agora, eu gosto muito desse ataque do Bayern de Munique. Eu gostei bastante do que o Kompany fez com a ausência do Musiala. Talvez o Bayern fique realmente muito agressivo, mas eu não sei até que ponto essa agressividade vai dar mais trabalho para o meio-campo do Bayern. Porque o Leroy Sané, quando perde a bola no drible, ou o Gnabry, quando perder a bola no drible, não sei se eles vão conseguir voltar a tempo. Então, esse meio campo do Bayern tende a ficar um pouco mais condicionado a erro, condicionado a problemas, ter que matar a jogada com um cartão, e um cartão vermelho aqui iria tudo por água abaixo, né? Então, para mim, eu não vejo valor nessa cotação do Bayern do 0, mas se você, durante os primeiros minutos, entender que o Bayern está dominante, ou se você quiser esperar uma cotação mais elevada, pode ser interessante. Vou passar rapidinho aqui por cotações com estatísticas. Na Bundesliga, claro, tô falando da Bundes, o Bayern de Munique vem numa campanha excepcional e a Inter de Milão na Série A nem tanto. A Inter vem de um empate contra o Parma. O Bayern é um time que marca mais gols, que sofre quase a mesma quantidade. Aqui a gente está falando da elite, né, do campeonato alemão e do campeonato italiano. Mas o que eu quero ver mesmo é isso daqui, principalmente as características ofensivas, né? A Inter tem marcado bastante de cabeça e o Bayern de Munique também, então as bolas aéreas vão ser muito perigosas e o Bayern é um time que marca muito de fora da área. Isso aqui é imprescindível para o Bayern porque ele vai encontrar uma Inter bem fechada. Só que a Inter, não sofre tanto nesse fundamento. Então, ao mesmo tempo que o Bayern de Munique vai tentar, e o Leroy Sané gosta mesmo de finalizar de fora da área junto com o Olise, a gente vai ter uma Inter que não sofre tanto nesse fundamento. Sobre o momento dos gols, o Bayern de Munique na Bundesliga marca com mais frequência nos últimos minutos e também no começo do segundo tempo. E é uma equipe que se distrai, que acaba sofrendo bastante no final. E é distração mesmo, tá? Na maioria das vezes esses gols aqui do Bayern são quando eles já estão com a vantagem. E aí, marcar 1-0 com a Inter e não ficar ligado os 90 minutos pode ser um problema. A Inter de Milão também marca mais no final do jogo e também no início do segundo tempo, mesmo momento aqui do Bayern de Munique, e também sofre nos minutos finais. Duas equipes com as mesmas características. Agressividade no segundo tempo, no início, principalmente provavelmente ali por conta de uma condição que o treinador aplicou. Olha, aqui a gente está errando, vamos melhorar aqui e ali, beleza. Então eles vêm para o segundo tempo de uma maneira muito mais agressiva. Fica de olho você que vai acompanhar o início do segundo tempo. E no final do jogo, apesar de ser também uma equipe com qualidade para marcar, aproveitando o desespero do adversário, também são equipes que se perdem, que não ficam atentas, que sofrem bastante gol no final. E é a mesma quantidade de gol. Então presta atenção, tá? 1-0 para um lado ou para o outro não define esse jogo. Pode ser que nos minutos finais a gente tenha um gol por aqui e aí buscar um over limit num jogo movimentado nos finais pode ser interessante, pode ser uma cotação bem legal da gente trabalhar. Do lado do Bayern de Munique, a gente já sabe os principais jogadores. Infelizmente, o Musiala, agora o segundo goleador da equipe, está fora. E na Inter de Milão, ela vai contar com os seus dois principais artilheiros em campo. Infelizmente, o Dumfries, que está aqui com 2 assistências e 6 gols, né? Ele é até mais goleador que o Di Marco. O terceiro goleador da equipe, então, não vai estar presente, mas os dois principais vão estar.
Em relação a mercado de jogadores que vocês gostam tanto, mercados especiais, eu sempre gosto de trazer do lado do Bayern de Munique o Kimmich como um dos principais roubadores de bola da equipe. Eu acredito que ele vai ter muito trabalho no jogo de hoje por conta desse comportamento mais agudo dos pontas, entre aspas, né, do Sané e Gnabry. Vai ser um meio campo um pouco mais exigido, então eu ficaria com ele para roubo de bola do lado do Bayern de Munique. Do lado da Inter de Milão, eu sempre aconselho bastante o Acerbi, mas eu tenho minhas dúvidas, porque se o Bayern de Munique jogar de uma maneira muito mais agressiva e propositiva, talvez o Acerbi fique mais dentro da área, e aí sobre aqui para Çalhanoğlu e Mkhitaryan fazerem esse primeiro combate próximo da entrada da área, né? O Acerbi provavelmente vai colar ali no Harry Kane, enquanto o Çalhanoğlu e o Mkhitaryan ficam ali um pouco mais nessa obrigação de roubar a bola antes de chegar dentro da área. Agora, se você, claro, olhar para dois jogadores incisivos de drible, que é o Sané e o Gnabry, o Pavard passa a ter, já que vai marcar diretamente o Sané, o Pavard passa a ter uma chance muito grande de roubo de bola. Afinal de contas, o Sané nem sempre vai acertar os dribles. Então, se fosse para escolher um hoje, eu acredito que o Pavard seja a minha primeira opção se ele for jogar, tá? O Pavard e o Bastoni. E aí o Bastoni, como a gente falou que é dúvida, fica também esse para casa para a gente conferir se o Bastoni vai estar no jogo ou não. Em relação a finalizações no alvo, Lautaro Martinez e Harry Kane são as minhas principais opções, né, os batedores de pênalti oficial da equipe, e jogos como esse a gente sabe que um pênalti pode decidir tudo. E os goleiros, eu até colocaria o Urbig para fazer mais defesas que o Sommer, mas aí tem a questão de finalizações de fora da área do Bayern, né? Então não duvido que o Urbig consiga fazer pelo menos 2 defesas, não acho que ele vai ficar isento aqui de ter que trabalhar, mas acho que o Sommer pode fazer de 2 a 3 por conta dessas finalizações de fora da área, principalmente imaginando um Bayern de Munique talvez em algum cenário atrás da partida, né? Não é difícil disso acontecer, vocês sabem que a Inter de Milão é traiçoeira, tá? Então para mim seriam os cenários de jogadores que eu olharia com mais carinho. Segundo jogo do dia, no mesmo horário em Londres, o Arsenal recebe o Real Madrid. E aqui muita gente já crava o Real Madrid nas semifinais. Será que é por conta do que o Arsenal vem apresentando nas últimas temporadas com Arteta, em relação a não conseguir nem o título da Premier League nos últimos anos? Será que é o fato do Arsenal nunca ter conquistado uma Liga dos Campeões? Ou será que é o fato do Real Madrid ser o Real Madrid, né? O maior campeão da Champions e também o time com o tal pacto que todo mundo fala da Liga dos Campeões. Todo mundo tem dito que esse jogo aqui é um jogo protocolar. Mas, do que a gente viu do Real Madrid contra a equipe do Valência no final de semana, não te causa nenhuma preocupação, não? Não sei. Eu não sei dizer se a gente de fato precisa criar um monstro no Real Madrid só porque ele não jogou bem contra o Valência, porque o Real Madrid na Champions geralmente costuma se comportar diferente, né? Em situações onde ele não estava tão bem na La Liga, ele demonstrou muita força na Liga dos Campeões. E das últimas vezes que o Real Madrid esteve enfrentando, tanto na Inglaterra como também times ingleses na Champions League, o Real já mostrou para o City, né, um dos maiores rivais do Arsenal recentemente na Premier League, que ele consegue, ele dá conta. Então, quando a gente olha para essa cotação aí de 2,38 do Arsenal e de 3,10 para o Real Madrid, a gente até pensa, pô, será que a odd do Real não merecia estar mais baixa? Pela experiência, pelo estilo e também pelos desfalques do Arsenal, né? O Arsenal também está sofrendo com muitos desfalques. Eu vou listar aqui os desfalques dos dois e a gente vai trabalhar junto nessa expectativa. Vou começar com o visitante de novo. O Real Madrid tem, muito provavelmente, o desfalque do Mendy, por conta de uma lesão muscular. O Dani Ceballos, também por conta de problemas musculares. Dani Carvajal, lesão no joelho, tá com retorno indefinido ainda. Militão, em recuperação de lesão no ligamento cruzado. E o goleiro Lunin, que nem viajou, informação aqui que eu tô colhendo, para Londres, com problemas na panturrilha. Boas notícias para o Real Madrid. Retorno do Courtois. Para mim, o Lunin não é goleiro para o Real e nem o terceiro goleiro que jogou contra o Valência. Não foi culpa dele os gols, é claro, mas o Courtois no gol é impressionante o que pega o Courtois e é uma notícia excelente para o Real Madrid. Tchouaméni fora por conta dos cartões amarelos, tá? Vai cumprir suspensão, ao que tudo indica. Então, esses são os desfalques do Real. Do lado do Arsenal, nós tivemos a lesão do Gabriel Magalhães, o zagueiro, recentemente. Está fora para o restante da temporada. Claro, a temporada, como a gente falou, da Europa, ela é menor. Calafiori, defensor, também deve perder ambos os confrontos contra o Real Madrid. O Sterling
está suspenso por conta de acúmulo de cartões. Gabriel Jesus em recuperação de novo de cirurgia no ligamento, está fora da temporada. Tomiyasu também passou por cirurgia no joelho e fica ausente até o final do ano. E o Kai Havertz também está fora da temporada por conta de uma lesão, uma cirurgia no tendão. Então, provavelmente, a gente está falando aqui de um Arsenal com o Martinelli, mas sem o Magalhães em relação aos Gabriéis. E teve o retorno do Bukayo Saka, que foi uma notícia importantíssima para o Arsenal. O Saka que voltou contra o Fulham, voltou marcando gol. Então, esse sim é uma notícia importante. A ausência do Magalhães pesa na zaga. O Sterling nem é um jogador titular assim, mas o Kai Havertz, que é um jogador importantíssimo no ataque, também faz muita diferença. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre como vêm as duas equipes, né? Olha só, os possíveis jogadores aqui, Bukayo Saka de volta, Martinelli também, depois de algumas complicações ali de lesão. O Timber também, que tinha se lesionado, voltou. Tem aqui o Saliba e agora um jogador no lugar do Gabriel, né? Jakub, não conheço, muito prazer. Do lado do Real Madrid, o retorno do Courtois, zaga com Asensio e Rudiger. Asensio, para mim, vem se mostrando excelente jogador. O Valverde, que foi direcionado para a direita no lugar do Carvajal, fica também na frente do Lucas Vázquez. Na minha opinião, o Lucas Vázquez perto do Valverde também não tem comparação. Provavelmente por conta da ausência do Tchouaméni, o Camavinga, e por conta da saída do Valverde para o lado direito, o Camavinga será o titular. Eu gosto muito do Camavinga. E o Fran Garcia vai ser o substituto aqui para o lugar do Mendy. Então acaba sendo um time mais protegido do Real Madrid. Eu gosto muito do Camavinga. O Camavinga, ele dá ligação, né, ao jogo. Além de roubar a bola, ele faz uma ligação muito boa. Rodrigo, Vini Júnior e Mbappé. Rodrigo tinha começado no banco contra o Valência. Vini Júnior perdeu o pênalti contra o Valência, mas claro, é um time muito forte. Gosto do que o Arsenal apresenta nesse jogo em relação a atacantes. Se não tivesse o Saka, que seria muito complexo, porque já não teria o Sterling, já não teria o Kai Havertz, seria bem complicado, mas agora com essa presença ofensiva acaba sendo um time até um pouco agressivo. Quando a gente volta agora para olhar a cotação depois de saber das escalações, das lesões e tudo mais, eu continuo achando que a cotação do Real Madrid poderia ser um pouco mais próxima da do Arsenal, tá? Nem duvido que esse jogo comece com cotações extremamente parelhas. E isso fornece pra gente uma oportunidade de uma correção de preço. Basicamente é esperar para ver se uma das duas equipes vai tomar conta do jogo nos primeiros minutos, pra gente trabalhar esse tipo de correção, principalmente no mercado de exchange. Nos últimos jogos, nós tivemos o Real Madrid perdendo para o Valência, empatando e se classificando para a final da Copa do Rei, vencendo o Leganés, vencendo o Villarreal e passando pelo Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Se você olhar com carinho nesses últimos jogos, o Real Madrid tem sofrido muitos gols, né? A partir do momento que ele joga aqui contra o Betis, ele perdeu para o Betis sofrendo 2 gols, ele venceu o Atlético de Madrid no jogo de ida sofrendo 1 gol, ele venceu o Vallecano sofrendo gol, sofreu gol no jogo da volta contra o Atlético, sofreu gol contra o Villarreal, sofreu 2 gols contra o Leganés, teve que virar jogo aqui contra o Leganés, e sofreu gol contra a Sociedad e sofreu gol contra o Valência, 2, né? Então é um Real Madrid que nos últimos jogos não tem passado uma confiança defensiva. Já é um time que não joga num estilo de massacre. Você não vai ver o Real Madrid massacrando o adversário, ao ponto de não deixar o adversário respirar, ao ponto de não deixar o adversário sair da sua pequena área. Não é o estilo do Real. O Real vai jogar no erro do adversário, o Real vai chamar o adversário para cima, o Real vai jogar em velocidade, vai aproveitar da sua qualidade dos jogadores da frente. Mas esse estilo de jogo mais permissivo, quando pega uma equipe de qualidade ofensiva, não tão grande assim, a gente viu a Real Sociedade, a gente viu o Valência, a gente viu o Leganés, acaba sofrendo. Claro que o retorno do Courtois ajuda muito. Courtois ficou fora. Qual foi o último jogo do Courtois? Courtois jogou contra o Villarreal. Não foi tanto tempo assim fora. Villarreal tá aqui. Courtois ficou fora contra o Leganés, contra a Sociedad no jogo da volta e contra o Valência. Já vinha sofrendo gol com o próprio Courtois, mas é o estilo do Real Madrid. Então, por conta disso, eu não duvido que o Real Madrid possa sofrer gol aqui na Inglaterra, tá? Não duvido mesmo. O Arsenal perdeu para o Newcastle na semifinal, se eu não me engano, da Copa da Liga Inglesa. Venceu o Leicester, perdeu para o West Ham, empatou com o Forest, meteu 7 no PSV, depois um 2-2 no jogo da volta, 1-1 com o Arsenal, 1-0 no Chelsea, 2-1 no Fulham, 1-1 no Everton e agora o jogo contra o Real. Se a gente filtrar somente dentro de casa, o Arsenal não vem sofrendo gol em todos os jogos, mas é quase em todos. Mas se a gente pensar com carinho, olha só, o Everton é o adversário mais acessível, o Arsenal sofreu gol. O Fulham é o adversário chato, venceu o Liverpool, o Arsenal sofreu gol. O Chelsea, o Arsenal escapou. O PSV, aqui já era um jogo
completamente resolvido, eu vou ignorar isso daqui. Contra o United, um time um pouco mais parrudo, sofreu gol. O Forest já é um time mais na qualidade defensiva, que tinha por obrigação segurar o Arsenal. Então foi um jogo mais defensivo. Perdeu para o West Ham, venceu o Leicester. Leicester está numa situação horrorosa e perdeu por 2-0 contra o Newcastle. Dá para perceber que quando enfrenta equipes fortes que querem o atacar, o Arsenal sofre. Quando pega equipes mais acessíveis, ele pode passar em branco, como foi o caso do Leicester, mas não passou contra o Everton. E o Everton é uma equipe mais acessível. Mas, em alguns cenários, como é o caso do Chelsea, e como no caso do Forest, ele não sofre. Só que quando pega uma força ofensiva do Real Madrid e principalmente, aí a gente vem de uma interpretação, né? Depois de um jogo horroroso contra o Valência, a gente pode ter sim um cenário do Real Madrid sendo cobrado e de o Arsenal podendo pagar um pato por aqui. Então eu gosto muito de pensar nesse ambas marcas. O Real Madrid que não vem sólido defensivamente e um Arsenal que vai enfrentar uma equipe capaz de complicar a sua defesa. Afinal de contas, o Arsenal também está com problemas defensivos, né? Também tem ali algumas ausências. Então, para mim, o ambas marcam um cenário interessante. Não duvido de um over 1,5 por aqui. Não temos favorito, então favorito, se complicar, não se enquadra aqui. Mas, das últimas vezes que nós tivemos o Arsenal com cotação de 2,38, onde a expectativa de vitória é 42%, ele venceu 25% só. E das últimas vezes que nós tivemos o Real Madrid com cotação de 3,10, onde a expectativa de vitória é 32%, ele venceu 50% dos jogos. Então, é um Real Madrid com um valor esperado positivo, porque geralmente ele tem esse tipo de cotação em Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões ele costuma entregar um resultado muito bom. Então, se você vem com uma expectativa de trabalhar a favor do Real, eu não vou te julgar. Por todo o contexto do Arsenal não ter Champions, do Real ser muito experiente e, claro, por ser um confronto ida e volta. Se fosse um jogo só, talvez o Arsenal poderia se dar melhor aqui, né? Mas, se ele pensa em se classificar, em chocar o mundo, em passar para a semifinal e ser um dos candidatos fortíssimos, né? Já que se você eliminar o Real Madrid, você passa a ser um grande candidato ao título, ele vai precisar fazer o resultado em casa. E não só isso. Contra o Real Madrid não basta você fazer o resultado em casa. Você também precisa jogar muito bem fora, a gente sabe muito bem disso. Mas de preferência em casa, fazer um resultado sólido. Não precisa mandar um recado jogando o melhor futebol do mundo, porque o City já fez isso e em alguns cenários não conseguiu se classificar contra o Real Madrid. É um resultado de fato, tentar fazer 2 gols de diferença, tentar complicar a vida do Real Madrid, não deixando o Real marcar, enfim, tornando a semana do Real Madrid ainda pior, já que começou errado lá no sábado, tornando a vida do Real ainda pior. Talvez imputando o Real Madrid uma segunda derrota seguida, já prejudicando o Real Madrid também na questão do foco, né? Porque o próximo jogo do Real Madrid na La Liga vai ser contra o Alavés fora de casa e depois já pega o Arsenal. Então, o jogo contra o Alavés, se o Real Madrid perder do Arsenal, já vai ser ainda mais turbulento. Então, eu acho que é assim que o Arsenal pode tentar complicar a vida do Real. Tornar a semana e os próximos jogos do Real Madrid uma complicação. Dá confiança pro Real Madrid, deixando ele tocar a bola com tranquilidade, não marcar pressão, não chegar junto nos jogadores ali. Se você deixar o Real Madrid crescer, é um problema. E aí é aquela coisa, o Real Madrid quando chega pressionado, esse é o tipo de time que consegue entregar bons resultados, né? Geralmente a gente olha para qualquer outra equipe e pensa, poxa, vai sucumbir no momento ruim. O Real Madrid geralmente cresce nos momentos difíceis. Então o Arsenal não pode dar mole. Eu, particularmente falando, não duvidaria de uma vitória do Real Madrid aqui na Inglaterra, tá? Mas eu respeito o ataque do Arsenal. Gosto do Saka, gosto do Martinelli, tem jogado muito bem também o Merino, fazendo uma função que é completamente diferente da dele. E o Odegaard também, que é ex-jogador do Real Madrid, também sabe muito bem como é que funcionam as coisas por lá. Na minha opinião, não confio na defesa do Real o suficiente para apostar seco no Real Madrid. Se não fosse esse problema defensivo, eu viria com uma expectativa de trabalhar contra o Arsenal e te indicaria uma vitória do Real. Eu só tenho essa preocupação. O Real Madrid tem sofrido muito gol nos últimos jogos. Então eu não duvido de ambas marcam e a gente pode ser direcionado aqui para o mercado de gols. Real Madrid na frente, por 2 gols de diferença, se acontecer, o jogo fica completamente aberto. Porque aí o Arsenal sabe que lá no Bernabéu ele provavelmente vai ser varrido, então ele vai para cima agora no Emirates. E aí o Real Madrid tem espaço para contra-ataque. O 2-0 do Real me colocaria sim no mercado de over à frente, um 3,5, um 2,5 dependendo do cenário. Agora, enquanto o jogo tiver 0-0, eu confio nesse over 1,5, mas gostaria de pegar numa cotação um pouco mais elevada. Tá? Vamos dar uma olhada rapidinho nas estatísticas aqui no PDF de apoio. O Real Madrid fora de casa, não vou comparar La Liga com Premier League, tá? O que eu quero ver por aqui são os
os dados extras, né, as especificidades de gols. O Arsenal sempre muito forte na bola aérea, mas agora sim o Gabriel Magalhães. Finaliza muito bem de fora da área. O Real Madrid não tem uma bola aérea tão forte, embora tenha marcado na Copa do Rei contra a Real Sociedade 2 vezes, né, com o Tchouaméni e o Rudiger. Tem marcado bastante gol de fora da área, assim como o Arsenal. E aqui o momento dos gols. O Arsenal marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do jogo, e sofre logo na saída do intervalo. O time do Real Madrid marca com mais frequência nos últimos minutos. A gente pode somar aqui e dar 42% dos gols, e tem sofrido também, curiosamente, no mesmo momento do Arsenal ali, na saída do intervalo. Os principais jogadores a gente já sabe, né? Mbappé, apesar de não ter feito um jogo muito bom contra o Valência, é um jogador muito importante. O Vini Júnior foi até vaiado no Bernabéu por conta da perda do pênalti, pode também ser uma motivação para ele jogar melhor por aqui. E do lado do Arsenal nós temos o Merino, com essa possibilidade de jogar entre os zagueiros, mas jogar contra o Rudiger e contra o Asensio vai ser mais difícil, né? O Bukayo Saka, com o retorno do Saka, agora vai ser um jogador que vai cair ali pela direita, no lado do Garcia. E a gente vai ter um embate muito interessante aqui do Saka contra o Garcia e do Vinícius Júnior contra o Timber, porque o Timber, por exemplo, é um excelente roubador de bola. E óbvio, se você pensa já falando de jogadores, se você pensa em roubadores de bola do Arsenal, eu sempre indico o Partey e o Timber. Eu acho que nesse jogo eles vão acabar roubando bastante bola, principalmente o Timber jogando contra o Vini Júnior. E do lado do Real Madrid, o Modric e o Camavinga são as minhas principais opções. O Camavinga primeiro e depois o Modric em segundo. Também vai ter que jogar, o Camavinga vai ter que dobrar essa marcação do Garcia para cima do Saka, né? Porque o Saka sozinho contra o Fran Garcia, esquece. Tem que dobrar, então o Camavinga pode ser ali o homem na sobra que vai roubar essa bola do Bukayo Saka, e pode ser um jogador aqui para roubar pelo menos 2 bolas, tá? Não duvido que o Camavinga roube pelo menos 2 bolas. Finalização no alvo, o Mbappé e o Vini Júnior, para mim os dois principais, por conta principalmente dessas vaias pro Vini. O Raya é um goleiro que é bastante acionado nesses jogos de contra-ataque, o Real Madrid pode explorar isso. E o Courtois, com essas finalizações de fora da área do Saka, também acredito numa situação do Courtois fazendo pelo menos 3 defesas, tá? Bukayo Saka para finalizar no alvo do lado do Arsenal, para mim é a melhor opção. Tá voltando de lesão, tá animado, marcou contra o Fulham, seria a principal opção por aqui, tá? Eu, se fosse um Panther, olharia com carinho para algo a favor do Real. Handicap positivo, alguma coisa assim, porque essa odd realmente está muito alta e o Real Madrid na Champions merece respeito. Mas eu não duvido que essa defesa do Real Madrid possa sofrer gol. Por isso eu olho com carinho também para ambas marcas. Eu não sou um Panther, eu sou um trader. Então, o máximo que eu vou fazer vai ser trabalhar no mercado de gols ou numa correção de preço durante o jogo. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre Sul-Americana, Libertadores e principalmente os jogos das equipes brasileiras. O Grêmio enfrenta o Atlético Grau, equipe do campeonato peruano. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui, principalmente o Atlético Grau, né? Para saber como é que ele vem no seu campeonato. Olha só, na Sul-Americana começou com derrota para o Godoy Cruz, jogando dentro de casa, é isso mesmo? Jogando dentro de casa, perdeu para o Godoy Cruz aqui por 2-0, vinha de classificação contra o Cusco para disputar a Sul-Americana. Na sua liga, tá na Liga 2? Não, tá na Liga 1. Aqui, ó. 9ª colocação no campeonato Apertura do Peru. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Um time bem mediano, com expectativa realmente de facilidade para o Grêmio, né? Se a gente buscar aqui a cotação do jogo, 1,22, o Grêmio tem esse desafio um pouco mais acessível. O Grêmio que venceu o Luquenho fora de casa, já é líder do seu grupo praticamente, né? Se não me falha a memória. Vou até aproveitar a informação aqui do Atlético Grau para já conferir. A gente estava aqui agora, ó. O Grêmio é segundo colocado junto com o Godoy Cruz. Resta saber se o Grêmio vai levar a sério essa competição, mas pelo fato de ter jogado contra o Luquenho fora de casa, o time praticamente titular, eu não duvido, tá? Eu só preciso ver qual é o próximo jogo do Grêmio no Brasileirão, que é contra o Flamengo. Não acho que o Grêmio vai poupar jogadores, principalmente por ser em casa, então não precisa viajar, né? O grande problema do Grêmio seria essas viagens mais longas. Então, muito provavelmente aqui a gente vai ter uma vitória do Grêmio. O Atlético Grau é um time bem mais acessível. O Grêmio aqui se complica só se quiser, na minha opinião, né? O problema é a cotação, para você trabalhar isso daqui como um Panther, né? Eu, como um trader, posso aproveitar, dependendo da liquidez, da estabilidade de mercado, pode ser interessante. Não duvido que o Grêmio consiga vencer por mais do que um gol de diferença, tá? Então você pode olhar aqui talvez para um handicap menos 1,25 da equipe do Grêmio. Às 21h30, aí eu vou falar primeiro do Sul-Americano, depois a gente volta na Libertadores. O Corinthians enfrenta a América de Cali na Colômbia. É obviamente um time que chega mais pressionado por conta do resultado contra a equipe do Huracan. Eu sinceramente não esperava uma derrota do Corinthians contra o Huracan.
mas aconteceu. O Corinthians fez um excelente jogo contra o Vasco. Olha a diferença, né, de um campeonato que você está motivado para disputar, que é o Brasileirão, contra um campeonato que você não tá tanto assim, porque o Corinthians estava muito mais motivado na Libertadores, acabou caindo para o Barcelona de Guayaquil. E aí, claro, você tem um problemaço, né? Porque você tem que disputar uma competição que você não estava focado, que é a Sul-Americana. Por isso que eu acredito que o Corinthians não tá assim. A gente não pode confiar tanto assim no Corinthians nessa competição. Mas precisa, né? Já que agora tá ali, precisa pelo menos se classificar. É um time, é o melhor time do grupo, tem condição total de se classificar aqui. O problema é que agora o segundo jogo já é contra o América de Cali e o América vem numa forma muito boa. Se a gente pegar os últimos jogos, teve uma derrota aqui pro Once Caldas e depois uma derrota lá em cima pro Atlético Nacional. Vinha de vários jogos sem perder por aqui. Na sua competição, tá na 4ª colocação, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Dentro de casa, uma equipe com 6 vitórias e 1 empate. Olha, Corinthians. Que pedreira, hein? Time que sofreu apenas 4 gols, marcou 16. Realmente, vai ser um jogo difícil, tá? Pra mim aqui um jogo pra correção de preço, pra não se envolver muito, porque se o Corinthians, se fosse uma Libertadores da América, eu acho que o Corinthians viria com muita fome, mas se tratando da Sul-Americana, não sei, tá? Próximo jogo do Corinthians, o próximo jogo do Corinthians é contra o Palmeiras, o derby. Aí, meus amigos, é muito provável que o Corinthians até poupe jogadores nessa viagem pra Colômbia. Não acredito. Talvez até uma dupla chance do América de Cali, um handicap positivo pro Cali, tá? Eu tomaria cuidado, tá? Esse próximo jogo aqui faz muita diferença. O Corinthians conseguir vencer o Palmeiras de novo lá no Allianz, num Brasileirão, seria excelente pro Corinthians. E vai ser um jogo muito difícil. Então eu não entraria nesse jogo aqui do Corinthians contra o América de Cali, não, tá? Vasco e Academia Puerto Cabello. Também é um time da Venezuela, se não me falha a memória. Vamos abrir aqui o jogo do Vasco. 1,20 cotação do Vasco. Vasco vem de mais um jogo ruim. Já tinha feito um jogo ruim contra o Santos. Tinha comentado a fragilidade defensiva do Vasco. Mesmo o Vasco tendo conseguido virar contra o Santos, porque o Santos também não é esse time todo. E o Vasco toma 3 do Corinthians. O grupo tá completamente parelho lá na Sul-Americana, né? O Vasco ainda é líder, mesmo tendo empatado. Chegou a abrir 3-1 no Melgar lá no Peru e tomou um empate. Enfrenta também o Lanús e o Porto Cabello. Vamos dar uma olhada em como vem esse adversário aqui do Vasco. Ó, na Venezuela, 5º colocado, 4 vitórias em 10 jogos, 3 derrotas, fora de casa, venceu 2 das 6, mas não é, claro, não é time para comparar, mesmo o Vasco estando em má fase. Agora, eu pergunto para você confia o seu dinheiro numa cotação de 1,20 do Vasco? É claro que seria muito bom para o Vasco fazer o Porto Cabello pagar o pato. Então, eu acredito numa vitória do Vasco por aqui. Agora, eu colocaria meu dinheiro? Não. A não ser que no ao vivo o Vasco esteja realmente dominando completamente o jogo, o Cabello veio pra cá só pra se defender, pensando em classificação, aí beleza. Aí seria um back favorito no Vasco com uma stake reduzida agora. Partir pro jogo já com uma stake a favor do Vasco só porque o Porto Cabello é da Venezuela e barará, beleza, cara. Mas ó, eu sei, não é desrespeito com o Vasco não. Eu acredito que o Vasco até vence. E pode até ser por mais do que um gol de diferença, pode até golear. Mas o que o Vasco mostrou contra o Corinthians, como diz o Verratti, foram erros infantis que não pode ser cometido. Para mim, eu não tenho confiança no Vasco ainda. Pode ser que ao longo do campeonato sul-americano e brasileiro eu crie confiança. Não agora, tá? Então fica pro ao vivo. Vou deixar como um jogo complementar. Acredito numa vitória do Vasco, mas só no ao vivo mesmo que você vai ter essa confiança. E para fechar, Botafogo e Carabobo. Esse tipo de cotação eu não gosto de trabalhar no cenário sul-americano. Entendo por que ela tá aí, né? O Botafogo é o campeão da competição e o Carabobo é o Carabobo, um time da Venezuela. Deixa eu ver como é que tá o Carabobo, né? Não adianta só falar que o Carabobo é o Carabobo, porque o nome é engraçado, mas às vezes o time é bom. Vamos lá. Ó, é o líder da Venezuela. Vai, bobo. Vai falando que o cara é bobo. 1 derrota em 10 jogos, 6 vitórias. Fora de casa, venceu mais do que perdeu. Só teve uma derrota. Então, o cara pode ser bobo, mas não parece. E ó, se ele vier, qual que é o problema aqui, né? Essa cotação de 1,14 ela ainda vai ser influenciada. Por quê? Se ele vier, como a gente teve no primeiro resultado do grupo, Libertadores, aqui ó. Como a gente teve o Carabobo perdendo por 2-0 para os Estudiantes, se ele vier um pouquinho agressivo, ele vai tomar ataque. Ele tem que se comportar de uma maneira inteligente. Foi dentro de casa que ele perdeu? Foi. Ele perdeu em casa para os Estudiantes. Então já é um resultado horroroso. Já começa até a perigar nem pensar em classificação nem sul-americano. Se ele vier para se defender contra o Botafogo, eu acho que ele tem mais chance de sair daqui com um ponto do que se ele vier para atacar o Botafogo. Porque o Botafogo contra o Juventude teve dificuldade para furar uma defesa fechada, acabou conseguindo com o Igor Jesus numa bola aérea, né? Num cruzamento, mas até então estava tendo dificuldade. Agora, a partir do momento
que o Botafogo pode jogar em velocidade com o Savarino de volta, aí, meus amigos, se o cara bobo quiser fazer um jogo agressivo, ele vai tomar. Então, o melhor cenário possível para o cara bobo é um jogo defensivo. Vai permitir com que essa cotação do Botafogo estabilize, você pode pensar numa vitória, mas o cara bobo pode ter realmente um dia muito bom defensivamente e conseguir segurar. Por isso que seria para a estabilidade do preço e não para pegar essa odd aqui para deixar correr até o final. Agora, se você percebe um cara bobo fazendo um jogo já na segunda rodada agressivo, aí até o 2,5 pode ser interessante, porque o Botafogo em velocidade vai ter esse espaço. E aí você pode pensar até numa condicional. Se o Botafogo abrir o placar cedo, você pode pensar num cenário para mais 2 gols, porque o cara bobo já acumulando 2 derrotas, né, momentâneas, não vai classificar num grupo desse. Então, se ele partir para cima do Botafogo depois de 1-0 do Botafogo, aí esse cenário do 2,5 fica bem interessante. Outros jogos complementares que eu te aconselho a ficar de olho, o próprio Estudiantes contra a Universidade de Chile. A Universidade de Chile não é um time bom, o Botafogo deu mole, não é um time de tanta qualidade e o Estudiantes é um time muito forte em casa, não é à toa essa cotação. Dá para ficar de olho aqui. Que mais? Tajeres, que perdeu para o São Paulo contra o Libertad, pode ser um jogo complementar interessante também. Deixa eu ir marcando aqui. O próprio River Plate contra o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians, né? 1,42 a cotação do River. É um time que está muito mais forte hoje em dia. Já ganhou o primeiro jogo, se não me falha a memória. E tem o Independente Del Valle contra o Universitário de Deportes. Eu vou marcar esses jogos como complementos e vou deixar listado os jogos complementares também aqui embaixo, tá? Muito obrigado pela companhia. Vejo você amanhã. Juízo na Champions League, na Libertadores Sul-Americana. Não saia da sua gestão, fique dentro dos seus métodos. Não se deixe levar pela euforia, pela emoção, pela dopamina. Respeite seu capital. Ninguém vai fazer isso por você. Só você mesmo, tá bom? E a gente se vê amanhã.